Começa agora Pan News Cidades. Apresentação J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufturonapratica.com.br. Palavra de honra, a crônica de J. Thanos. Bom dia, amigos e amigas do Pan News Cidades. Hoje, dia 19 de junho do segundo ano da pandemia. Em primeiríssimo lugar, quero agradecer a audiência absoluta que a Jovem Pan News Campinas vem assumindo e principalmente o respeito e carinho dirigidos a mim e a toda a equipe da Pan pela qualidade do jornalismo isento de qualquer ingerência política ou partidária. Quero mandar um abraço especial para os médicos que têm se dedicado de maneira integral ao enfrentamento da Covid-19, a equipe do Samaritano Saúde, dos hospitais samaritanos de Campinas, Hortolândia, Paulínia, do Santo Inês de Indaiatuba, Samaritano de Santa Bárbara e para todos os profissionais que trabalham direto ou indiretamente no fronte dos covidários espalhados pela região e pelo país. A vacinação é importantíssima para que, em respeito a esses milhares de médicos, enfermeiros, técnicos e tantos que arriscam suas vidas diariamente cuidando de pessoas, que todos se vacinem. Não se esqueçam da segunda dose quando houver. As informações sobre o abrandamento das restrições não correspondem ao número de mortes que continua acima da casa dos 2.000 por dia. É difícil entender esse número, que parece tratar de pessoas invisíveis, mas na verdade nós que tivemos a contaminação de parentes e também a morte dentro dos nossos lares, nós sabemos muito bem que os invisíveis têm nome, família e a ausência traz dor profunda e constante. Cuidem-se, apesar da flexibilização, porque afinal de contas as empresas, o comércio, a indústria, ou seja, a atividade econômica tem que continuar. Sabemos disso, mas não é hora de deixar de lado as medidas de precaução. Nessa semana observei em uma padaria pessoas reunidas batendo papo, próximos, com direito a tapinha nas costas e muitas gargalhadas ensopadas pulverizando no ar gotículas socializantes. É lamentável que não haja o mínimo de pudor pandêmico por parte de algumas pessoas que acabam por possibilitar a expansão da contaminação. Bem, os números estão aí e é preciso mesmo vacinado continuar com as máscaras, álcool gel e distanciamento social. Chegamos à casa dos 500.000 mortos e vamos ultrapassar esse 500 mil de óbitos antes do final do mês. 500 mil é gente que não acaba mais. Muito bem, em Brasília, a CPI da Covid do Senado recebeu o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que usou o espaço para fazer eloquente discurso em defesa própria, mas dentre as papagaiadas que foram ditas sobre sua precária situação jurídica, algumas chamaram a atenção da comissão, dentre elas a de que a saúde carioca tem dono, e isso colocou uma pulga atrás da orelha dos senadores oposicionistas, que vão seguir a dica dada pelo ex-juiz, ex-governador, na busca da quebra do sigilo das contas e documentos das OS, organizações sociais, que, segundo ele, continuam a comandar a saúde daquele estado. Witzel, protegido por um habeas corpus concedido pelo Supremo, foi cordialmente indagado sobre questões que envolveram o relacionamento dos governadores com o presidente Bolsonaro, em especial sobre a ruptura dos laços que o levaram ao palácio do governo. Witzel insinuou que as eventuais desavenças surgiram quando exigiu que as investigações sobre o caso Marielle fossem feitas de forma rigorosa. Depois de jogar farofa no ventilador, denegrindo a imagem do presidente, o senador Flávio Bolsonaro apareceu em cena e desafiou o depoente, o que gerou um mal-estar costumeiro produzido pelos embates políticos na CPI. De qualquer forma, quando os situacionistas começaram a interrogar o depoente, o tom ficou elevado e, sentindo-se acuado, Witzel, protegido pelo HC do Supremo, retirou-se sem
responder às provocações. Mas a novela vai continuar na semana que vem, pois o senador Randolph Rodrigues fez requerimento para que o depoente compareça em sessão secreta a ser marcada oportunamente. A semana da CPI foi esvaziada também com a ausência do empresário Wizard, que não compareceu na oitiva por estar fora do país, e a CPI irá recorrer ao judiciário para que recolha o passaporte do intimado assim que retorne ao Brasil. O Wizard acionou seus advogados para evitar que o socorra e pende agora do STF a decisão final. Mas enquanto a política tenta se organizar para enfrentar as próximas eleições aparentemente polarizadas entre Bolsonaro e Lula, a Câmara discute temas importantes para o país. Dentre eles, o voto impresso, exigência do presidente que gerou inúmeros adeptos para o retorno dessa modalidade que já deu muito o que falar em tempos passados. No Peru, a eleição feita por meio impresso tem gerado inúmeras discussões e é bom que o tema seja discutido com muita maturidade para não trazer retrocessos, convulsões, violências. Aliás, a polarização entre a direita e a esquerda já tem um quê nostálgico de tempos que ainda não foram superados por parte da população. Outro tema importante que está na pauta do dia é a privatização da Eletrobras, que quem sabe vem atender às necessidades dos consumidores com mais eficácia. O que não podemos é pensar que haverá diminuição nas contas de energia, porque quem tem um pouco mais de idade, como eu, sabe muito bem que ninguém abaixa nada nesse país. No caso da telefonia, que estava represada nas mãos incompetentes do governo empreguista, faltavam linhas, investimento, e a privatização foi muito eficiente ao multiplicar a possibilidade de todos poderem utilizar os celulares, que passaram a popularizar-se. Mas que ninguém se iluda, pois o custo por mil é ainda maior do que no passado. No programa de hoje vamos conversar com o cineasta internacionalmente premiado com o filme O Caso Shell, Lucro Acima da Vida, Nick Nilsson, que vai nos contar um pouco das suas duas últimas produções, uma lançada hoje pelas redes sociais. Essa é nossa homenagem à sétima arte produzida no Brasil, porque hoje, 19 de junho, é Dia do Cinema Brasileiro. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JTanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jtanos.blogspot.com. E participe também pelo nosso WhatsApp 19 97 149 1003. Repito, 19 97 149 1003. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação. O Pan News Cidades volta já. O que é mais importante na formação de um médico? A união entre infraestrutura, professores incríveis e metodologias inovadoras. Os cursos de medicina do grupo Unieduca te preparam como profissional de excelência, pois você pratica desde o primeiro dia de aula. Não perca tempo e venha cursar medicina no grupo Unieduca. Inscreva-se para a prova de transferência agora mesmo em grupounieduca.com.br. Grupo Unieduca. Aqui seu futuro é na prática. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Pan News Cidades. Apresentação J. Thanos. Muito bem, amigos, vamos conversar com Nick Nilsson, que é ator, escritor, cineasta. Entre tantos talentos, ele transforma a sétima arte em um marco definitivo da memória nacional. No Pan News Cidades de hoje, o talento não tem limites. Nick Nilsson. Como vai você, meu amigo? Opa!
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão vendo a gente aí, né? Ó, cara, eu não sou tanta coisa assim não, porque eu digo que eu sou um cineasta internacionalmente desconhecido. Conta um pouquinho para os ouvintes da Jovem Pan os impactos da pandemia na vida de um cineasta produtivo como você. Sim, a gente tinha longas e outros documentários, outras coisas para fazer. Tínhamos patrocínio já engatilhado, né, das empresas. De repente, a gente foi obrigado a parar, né? Obrigado a parar. E com isso foram retirados patrocínios. Claro, as empresas não depositaram porque precisavam pagar funcionários, pagar um monte de coisa sem estar funcionando. E a gente compreende isso. Por outro lado, nós é que ficamos sem fazer nenhuma produção. São 2 anos sem nenhuma produção. Agora que estou terminando 2 filmes, mas foram produções de 2017 e 2018 que estavam parados e que nós reiniciamos a edição, finalização e vamos já colocar nas plataformas. Todo mundo tem uma noção do que aconteceu com o mercado de maneira geral, mas o impacto nos cinemas foi muito grande. Tudo parou de repente, não é, Nico? Parou de repente, assim, e as casas de cinema, todas fechadas, sofreram muito. Eles tinham um auxílio, né? Vamos chamar assim, para aquelas casas de cinema, para os cinemas dos shoppings, cinemas de rua. Eles tiveram um auxílio da Ancine para se sustentar alguns meses, mas foi só alguns meses também. Em consequência disso, muitas empresas de cinema acabaram vendendo a sua linha de cinema para as grandes. Eu conheço gente que tinha 4 cinemas, 8 cinemas, era uma empresa pequena e que acabou vendendo para grandes empresas de cinema internacionais porque não tinha como tocar. Por outro lado, para nós que somos produtores de cinema, não tinha como ganhar. Na realidade, nós estamos 2 anos sem ganho nenhum de produção. A Amazon Prime deu um salário mínimo no começo do ano agora como auxílio. Agora, ontem e hoje, a Netflix começou também a dar um salário mínimo para os produtores também. Mas é um só, é uma vez só. Não são todos os meses, é uma vez só de 1.100, mas já é um auxílio. Então nós estamos vivendo de quirerinha, estamos vivendo de miserinha. Gostaria que você abordasse um pouco sobre o filme Shell, O Lucro Acima da Vida, que é um marco na produção local com premiação internacional. Olha, realmente é um dos filmes que vai ficar para sempre, é um dos filmes que vai ficar como documento, como registro de uma era, faz parte da história do Brasil, apesar que eu fiz uma ficção, né, fiz uma história linda, mas foi a luta do Sindicato dos Químicos, da TESC, né, Associação dos Trabalhadores Expostos a Substâncias Químicas. Toda essa gente me ajudou a fazer esse filme e ele vai ficar aí para sempre. Que foram os desmandos, foram as mortes que tiveram lá na Shell Química, em Paulínia, e que depois se estendeu num raio de 150 quilômetros, mais de 1.000 pessoas infectadas, animais morrendo, águas todas infectadas, né? E a gente conta esse filme maravilhosamente com atores excelentes, que foi João Vitti, que foi Ailton Graça, que foi Zezé Mota, Matheus Carriere, Del Garcês. Então era um elenco fantástico, né? Muito bom. E esse filme nós terminamos ele em 2015. 2015 já estava rodando por aí. Nós ganhamos 4 prêmios internacionais e 2 prêmios nacionais com esse filme. E vai ficar para sempre como registro aí, cara. Nick Nilsson, vamos falar um pouquinho do Richard Paradisi. Essa é um documentário de 35 minutos. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes como foi trabalhar esse documentário e por que Richard Paradisi. Legal. Então, esse documentário, pessoal, ele chama-se El Quijote de Montemor. El Quijote de Montemor. Por quê? Porque o Richard Paradisi é um ator brasileiro que faz parte do teatro brasileiro. Para quem não conhece, para quem não sabe, os livros de teatro no Brasil citam o nome dele, porque ele foi nada mais, nada menos do que o fundador do Teatro Passárgada, lá em Santo André. E esse Teatro Passárgada saíram desse grupo de teatro, quando ele ainda era moço, né? Saíram de lá Antônio Fagundes, grandes artistas mesmo, Cotrim,
outras atrizes também que participaram daquele grupo. E muita gente foi para a televisão, para o cinema. E não é só isso, ele levou para São Caetano do Sul a primeira faculdade de arte. Ele é um dos fundadores da Faculdade de Arte de São Caetano. Então ele tem assim um trabalho gigantesco no teatro. E depois ele foi para o SESI da Paulista, onde ele ficou 22 anos mais ou menos. Ele ficou no Teatro do SESI da Paulista, distribuindo as peças que eram produzidas no SESI para todos os SESIs do Brasil. Eu cheguei a trabalhar com ele 5 anos lá no Teatro do SESI. E ele deu muita oportunidade para todos os artistas grandes de televisão, de cinema, assim como deu para os pequenos também que estavam iniciando, porque as produções do SESI não paravam, eram uma atrás da outra, consumia muitos artistas, muitos técnicos, muitos artistas, figurinistas, etc. e tal, todo o pessoal que trabalha com arte. Muita gente trabalhou, então, 20 anos com ele ali no SESI. Aí o que aconteceu? Ele aposentou-se. Hoje ele está com 87 anos, vai completar 87 anos. E ele se mudou, quando ele aposentou, o Thanos, se mudou ali para Montemor. E numa chacrinha que ele tinha. Do dia que ele se aposentou até o dia de hoje, já se passaram mais uns 20 anos. E sabe o que aconteceu? Esquecido. Totalmente esquecido, rejeitado, nunca foi chamado por uma produção de teatro em São Paulo. Aqueles artistas que ele ajudou tanto, que fez tanto, sabe? Então ele tem um sentimento de desprezo, de solidão fantástico, porque nunca ninguém chamou ele para participar do cinema. Nick, e como é que você conhecia lá das produções teatrais, é isso? Isso, porque eu trabalhei com ele, ele foi o meu diretor, né? Ele foi o meu diretor no SESI durante 5 anos que eu trabalhei no SESI da Paulista. E você resgatou isso? Você manteve contato durante todo esse tempo com ele? Como é que você resgatou a vida dele nesse documentário? Eu nunca perdi amizade com ele. Eu sempre continuei firme aqui junto com ele até o dia de hoje, nesses 20 anos depois da aposentadoria, mais 5 lá, são 25 anos. O que me chamou a atenção foi o seguinte: quando eu fiquei sabendo, por ele mesmo, que me contou no Facebook, olha, eu tenho uma chacrinha aqui em Montemor, e você sabe, você já veio aqui muitas vezes, eu estou fazendo produções de teatro aqui na chacrinha. Eu corri pra lá pra ver. Aí quando eu cheguei lá, eu chorei, cara. Chorei, sabe por quê? Por quê? Ele mesmo faz as produções dele. Então ele pega um papelão, ele pega um resto de cortina, ele pega uma lata velha. Aliás, como faziam na época da Tupi, né? No caso dele, Thanos, são coisas muito, muito simplórias, são coisas amarradas com arame, são coisas pintadas com uma tinta qualquer, é um pedaço de plástico e tal. Agora, pasmem os senhores que estão me ouvindo e você, Thanos. Ele faz toda essa produção com 87 anos, ele decora os textos teatrais, mas textos teatrais maravilhosos, né? Discursos de Marco Antônio, coisas grandes, os clássicos teatrais. E ele faz essa pequena produção com tudo isso e apresenta, sabe para quem? Sim, para quem? Para ele mesmo. Para ele mesmo, não tem uma pessoa assistindo. Ele põe as cadeiras assim e ele faz aquilo como se tivesse lotado um teatro, ele faz aquilo como se ele estivesse vendo todas aquelas pessoas, sabe? Aí eu pergunto para ele, mas por que você faz isso, Richard? Para não ficar louco. Porque se eu pensar que eu fui abandonado, se eu pensar que eu fui desprezado, se eu pensar que não tenho mais como fazer o meu teatro, eu fico louco e vocês vão ter que me internar. Então eu extravaso dessa maneira. Então o documentário é sobre isso, é sobre ele tecendo as coisas dele, fazendo esses figurinos, fazendo esse material de cena rústico. Então tem tudo a ver com o nome que você escolheu para o filme, né? Quixote de Montemor. Não tem como, você captou a imagem literária do Dom Quixote, não? Pois é, você vai assistir gratuitamente, você vai rir
ri demais, porque é quase que um humor, como diríamos, um humor sarcástico, um humor que fere, e depois você chora, porque é muito dolorido você ver uma pessoa assim que não quer ficar louco, que não quer ficar doente, mas faz essas coisas tão rústicas assim e se apresenta para si mesmo, cara. Eu espero ganhar muitos prêmios com esse documentário. Tá aí, são 35 minutos, o documentário Richard Paradisi, El Quixote de Montemor. Você colocou, é com J, né? Quixote de Montemor. Isso, Quixote. Tá bom. Ô Nick, e quando nós vamos ter a oportunidade de conferir essa e a outra produção que você vai falar daqui a pouco? Tem data? Essa do El Quixote de Montemor é dia 19, que é o Dia Nacional do Cinema Brasileiro, para ficar um marco, okay. Para ficar um marco mesmo, um registro. Tá marcado para a data de o hoje. Lançamento do... Isso, é hoje. Hoje, 19 de junho, Dia Nacional do Cinema Brasileiro, para ficar marcado mesmo o lançamento de El Quixote de Montemor. Ok. E vamos falar um pouquinho dos assassinatos na Rua do Porto. Suspense. Esse é longa-metragem, né, Nick? Esse é um longa-metragem, um suspense que termina com umas pitadinhas de horror. Esse é divertimento, assim, na veia mesmo, sabe? Para você... assistir e falar, pô, assisti um filmão super legal de suspense, muito bacana, né? Assassinatos na Rua do Porto conta a história de assassinato de mulheres no parque municipal, tal. Claro que eu não posso contar aqui tudo para vocês, mas foi feito com um elenco maravilhoso também. Olha só para você ver, Tadeu Menezes, né, que todo mundo conhece das novelas também, que encabeça esse elenco, Tom Crivellaro e Tânia Guinatti. Cara, esses três deram um show, mas um show no filme, espetacular, sensacional. E esse filme também estava parado há 2 anos, nós terminamos ele agora, daqui mais uns... Eu acredito que daqui mais uns 20 dias, cara, daqui mais uns 20 dias eu também vou fazer o lançamento dele. E agora, uma surpresa, ele foi gravado inteirinho, Thanos, ele foi gravado na Rua do Porto mesmo, lá em Piracicaba, com apoio da Secretaria de Cultura de Piracicaba, com apoio da Secretaria de Cultura ali de Americana também, que nós tivemos algumas cenas no Parque de Americana. Eu só tenho uma tristeza, não sei nem se eu deveria colocar aqui, porque tô tão alegre de lançar esses 2 filmes, mas eu queria deixar registrado aqui, Thanos, a Secretaria de Cultura de Campinas não deixou que eu fizesse nenhum filme, nenhum outro aqui. Disse que eu tinha que ter autorizações para gravar nos lugares aqui, no Taquaral, no Parque Ecológico, no Parque do Café. Aí eu fui pedir autorização, eles queriam me cobrar taxas diárias de 600 e poucos reais pago lá na INDEC, como se eu fosse uma empresa, como se eu fosse uma produtora que ganhasse dinheiro com cinema, etc e tal. E, bom, mas deixa quieto. O importante é a nossa alegria. Nós estamos prontos, nós estamos aí para lançar o filme. Vamos esquecer essas coisas à toa aí, essas coisas bobas aí, né? Não deu. E vamos partir para essa grande vitória. Mas isso é muita vitória, lançar 2 filmes em um ano, viu? É verdade. Isso não é para qualquer um, não. Então você pode conferir. E quais as plataformas? Você está lançando na Amazon, na Google e no YouTube, nas 3 de uma vez? Ou dá o caminho para os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan? Vai ser lançado todos de uma vez só, nas plataformas, na Google, YouTube, Amazon. Depois nós temos algumas plataformas independentes também, certo? Que é a Elo Company. Nós temos outras menores, né? Outras menores que também tem lá seu pessoal que assiste. Então nós vamos servir a todos. Outra coisa que eu vou fazer, vou tentar colocar numa televisão aberta. Aqui na TV Câmara, nós vamos tentar colocar, o Michel vai me ajudar a colocar ali, sabe? Já tem outras televisões locais aí que querem divulgar o filme, passar o filme em horários alternativos. Nick, eu faço votos que esses espaços locais, como esses canais públicos e mesmo os privados que são
concessões nas mãos, muitas vezes, de pessoas despreparadas para a arte ou indiferentes às conquistas artísticas, reconheçam a qualidade do seu trabalho e encontrem um meio termo entre o faturamento, o interesse político e a disponibilização de espaços que divulguem a arte que é feita na nossa região, quer no seu caso, no cinema, quer em todas as outras formas de expressão, literatura, poesia, pintura, escultura. Mas olha, Nick, parabéns pelo esforço e conte sempre comigo e com a Jovem Pan, que vai continuar abrindo espaço para o talento. Muito bem, eu quero agradecer a presença do nosso convidado, Nick Nilsson, esse cineasta premiadíssimo que lançou hoje no Pan News Cidades o filme Richard Paradisi, El Quixote de Montemor. Olha, eu agradeço demais, ainda tendo um canal como esse seu aí, que é da Pan, tendo um programa que é como esse seu, News, temos você, Thanos, apresentador maravilhoso. Isso aí, nossa, para nós necessitamos muito de uma divulgação assim. Eu agradeço imensamente. Gratidão, viu, meu amigo? Sou eu quem agradece a generosidade da sua entrevista. Nick Nilsson, grande abraço. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Jovem Pan News. O que é mais importante na formação de um médico? A união entre infraestrutura, professores incríveis e metodologias inovadoras. Os cursos de medicina do grupo Unieduca te preparam como profissional de excelência, pois você pratica desde o primeiro dia de aula. Não perca tempo e venha cursar medicina no grupo Unieduca. Inscreva-se para a prova de transferência agora mesmo em grupounieduca.com.br. Grupo Unieduca. Aqui seu futuro é na prática. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. SamaritanoSaude.com.br. Em Campinas, 3232-4418. Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação.